esperança de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E esse poder de Jesus, a ressurreição dele é que está a nossa esperança, porque através dele é que nós temos vida. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, minha vida entrego pra seguir meus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Só ele tem poder. Tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu queria convidar você agora a fechar seus olhos e pensar nesse Deus maravilhoso. Tem um momento agora dele, um momento pessoal, de oração pessoal, individual com seu Deus. A verdade é que Jesus veio para esse mundo por amor a nós, entregou sua vida para pagar os nossos pecados. E esse mesmo Deus que se entregou por nós, deu a sua vida, hoje está ressuscitado, está vivo e prometeu mesmo nos buscar. Diga, posso o mundo ver brilhar sua luz, Senhor? Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bom Pai que estás nos céus,
Após uma semana de lutas, de trabalhos, nós te agradecemos porque estamos mais um sábado aqui na comunidade do Espaço Novo Tempo para honrar o teu santo nome. É por isso, ó Pai, que pedimos que nos tome em tuas mãos. Faça da nossa vida o teu querer e a tua vontade. Que os problemas que temos em nossa vida sejam todos resolvidos por ti. Pedimos também que tome em tuas mãos o Christian, que vai abrir a tua palavra nessa manhã. E a cada um de nós queremos ouvir a tua mensagem. Possamos sair daqui refletindo sobre a mesma, sabendo que algo melhor para cada um de nós está reservado por ti. Dar-nos uma manhã de bênçãos é o que te pedimos em nome de Jesus. Feliz sábado a todos. Estamos num período de torneio de tênis de Wimbledon. Eu gosto muito de tênis. Não sei jogar, mas eu gosto muito. Gostaria muito de aprender. Um dia, quem sabe. Mas minha esposa, obviamente, disse que eu já aprendi, que eu sei. Eu e o Federer, estamos ali. Não, mas o Agassi, né? Mas eu estava pensando, uma partida de tênis, como agora, do Grand Slam, que é melhor de 5 sets, são pelo menos 3 sets. Quando muito rápido, durou 1h30 aproximadamente. Quando muito rápido. O normal é 2 horas e pouco, e já teve partida que durou 7 horas. Eu fico pensando, facilmente eu posso ficar na frente da televisão durante 1h30. É muito fácil. É muito fácil você ficar 1h30 na frente de um computador. Será que, pensando do ponto de vista de necessidade, será que nós não aproveitaríamos mais se passássemos mais tempo na presença de nosso Deus? Porque às vezes parece que a gente tem a tentação de olhar e pensar em estar, por exemplo, na casa de Deus meio como uma obrigação, sabe? Não dá muito trabalho, tem que sair de casa, se arrumar, ir para lá, tal. É tão mais cômodo ficar aqui no sofá. Mas é quase que uma autossabotagem, assim, porque é tão bom e tão produtivo o tempo que nós passamos na presença de Deus. A gente tira tanta coisa. Por exemplo, nós temos esse momento hoje no sábado pela manhã. E não sei quantos sabem, muitos sabem, mas eu vou repetir. Nós temos um momento de igual bênção, de igual importância amanhã também à noite. Às 19 horas estamos aqui dividindo de novo a palavra de Deus, uma fonte inesgotável de bênçãos para nós. No final a gente ainda tem um plus, que é um lanchinho lá fora. O Bruno está fazendo assim. Parece que ele gosta. Vamos comparecer, vamos vir amanhã partilhar mais uma vez a palavra de Deus. Experimente, venha. Se eu estiver errado, você pode depois tirar satisfação comigo e a gente se vê numa quadra de tênis. Ontem, antes de falar sobre ontem, na semana passada nós tivemos aqui um momento, acho que são os momentos mais emocionantes daqui do Espaço Novo Tempo desde que ele existe. São os momentos do batismo. E quantos estiveram aqui semana passada no batismo? Não, fica com a mão. Quem não se emocionou, abaixa a mão. A pergunta ficou difícil, foi? Quem ficou emocionado, continua com a mão levantada. Pronto. Tá bom.
Parece prova, né? Aquela pergunta que fala assim, assinale a alternativa que não... Aí esse não a gente pula e marca. Não marque a correta. Né? Não marque a incorreta. Tipo. Mas o que toma mais, eu acho pelo menos, o que torna mais emocionante é que as pessoas que estiveram aqui, no tanque batismal, no sábado passado, não eram desconhecidos. Eram pessoas que nós já amamos. Isso, eu acho que deu o tom da emoção que aconteceu. E eu lembro de batismos anteriores, estou vendo o casal aqui que se batizou também há não muito tempo. Eram pessoas que a gente já amava quando desceram ao tanque, as águas batismais. Esse é um lugar onde a gente se ama. Literalmente, não é demagogia, não é... Quem me conhece sabe que eu não sou de emoções gratuitas. Alguns falam que eu sou mais pro exagero ao contrário, do outro lado. Mas aqui é um lugar onde a gente se ama. Ontem estávamos indo para Taíba. E aí a gente estava no caminho, na estrada. E aí colocamos uns hinos para tocar. E de repente a gente ouve uma voz acompanhando os hinos. Estava tocando Daniel Liddick. E tem uma voz que vinha do canto direito aqui, acompanhando o hino. Vinha de onde estava a Mariana. E cantando junto. E eu descobri uma coisa ontem. Eu já tenho mais de 4 décadas de vida. Eu já ouvi muita música, de várias formas. Eu já ouvi muitos sons muito agradáveis. Sinfônicas, vozes humanas, o som do mar, assim, quando você fecha os olhos e não tem nenhum outro som. O som do silêncio dentro de uma caverna, um breu total, tudo completamente apagado. O som do silêncio no fundo do mar, mergulhando. Sons dos mais diversos, vozes fantásticas. E ontem eu descobri qual foi o som mais incrível que eu ouvi na minha vida. O mais lindo de todos foi a voz da minha filha louvando a Deus. Eu não tenho a menor dúvida. Tanto é que quando eu descobri isso, eu falei isso para minha esposa. E aí eu fiquei pensando no contraste das coisas que nós queremos, daquilo que a gente pensa, julga, imagina serem as melhores coisas, e aquilo que Deus é capaz de nos dar dos lugares ou das fontes mais improváveis e que acabam sendo imensamente maiores do que tudo aquilo que a gente pudesse imaginar de maravilhoso. Por que era tão bonito? Porque era uma voz mais bonita do que as outras que eu ouvi? Os que entendem de música sabem que também a melodia não era das mais ricas, das mais complexas. Era uma música tão simples, de uma voz. Mas Deus me deu aquilo. Foi Deus que me deu. Porque Ele colocou no meu coração o sentimento que Ele tem pela minha filha. Ele colocou nela o desejo de cantar uma música para Deus. Ele me deu aquilo. E eu fico pensando, como é que eu faço então para receber mais de Deus?
Se as coisas que Deus me dá, elas são tão difíceis de eu prever onde elas estão, digamos assim. Porque como eu estava falando, né, se você falasse para mim qual foi o som, qual seria, onde você buscaria o som mais lindo que você pudesse ouvir, eu provavelmente ia falar, talvez, o cantar, um gorjeio de uma ave, um instrumento, uma voz melodiosa. Eu jamais conseguiria prever que seria o que foi. E já que eu não posso prever, o único jeito é buscar de Deus que Ele me dê essas coisas, já que eu não sei exatamente onde buscá-las. E como fazer para receber isso de Deus, já que eu não sei onde Ele está para ir lá buscar? Como só receber coisas que nos fascinam, como buscar essas coisas que nos trazem e fazem brotar em nós emoções absolutamente indescritíveis, imensuráveis. Daniel, tem abraço mais gostoso do que você já recebeu agora há pouco? Não tem, né? Abraçar o filho. Como receber as coisas maravilhosas que Deus tem para nós? A paz que só Ele pode nos dar, que a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. A vitória que a Bíblia chama a vitória daqueles que são mais do que vencedores. Como alcançar, onde buscar, como conseguir isso? O que eu tenho que fazer para esse Deus, para eu conseguir isso? Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Hebreus, lá para o finalzinho da Bíblia, no capítulo 11. Esse verso que a gente vai ler agora, ele já começa a nos restringir. Ele já começa a falar o seguinte, olha, você pode até ir buscar de Deus algo, mas você não pode ir de qualquer jeito. Eu falei, como assim não posso ir de qualquer jeito? Não, fica estranho. Vamos lá. 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador. Ao pé da letra, aquele que paga um salário. Então, Deus me agrada de diversas formas, mas imprevisíveis, mas a coisa que mais o agrada de mim é chegar a Ele com fé. É impossível agradar a Deus sem fé. O que é fé? Certeza das coisas que não se veem. Alguém falou aqui. A certeza das coisas que não se veem. Hebreus ainda sobe uns versos e vai para o primeiro verso do capítulo 11. 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É a definição que a Bíblia dá para a fé. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença de fé e crença? Qual a diferença de fé e crença? Fé envolve entrega e crença não envolve.
Fé vem de Deus. A crença não precisa ter fundamentos. Fé é racional. É interessante que eu fui dar uma olhada, né? Fui estudar o que é fé na Bíblia, né? E tem uma coisa que eu achei interessante que é o seguinte. Se você pega o original da palavra que eles traduziram por fé, ele tem o substantivo, ele tem um verbo para ele. O que eu quero dizer com isso? Amor é o substantivo, o verbo é amar. Só que a gente não tem na nossa língua um verbo para fé, né? Não é isso? Amor, amar. Fé, não tem. No original, no grego, na língua na qual a Bíblia foi escrita, tem. E quando eles têm esse verbo, ele é traduzido para o português como crer. Então tem alguma coisa errada na tradução para a gente, para a nossa interpretação. Por quê? Porque crer é o verbo de quê? Crença. Não é o verbo de fé. Não é verdade? Então, para nós, fica mais difícil a gente entender a concepção bíblica se a gente falar só em termos da nossa língua, já que crença não é a mesma coisa de fé. Pensa bem, na sua cabeça já não tem uma distinção quando você fala de crença e fé? Parece ser algo diferente, por mais que sejam muito próximos, mas parece ser algo diferente. Quer ver como é diferente? Vamos para a Bíblia. Tiago, um pouquinho depois. Passa um livro só. Tiago, capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios têm fé, mas eles creem que Deus é um só? Creem. Por que eles não têm fé que Deus é um só? Eles têm uma crença, eles creem que Deus é um só. Por quê? Porque eles sabem que Deus é um só, eles já viram. Eles não precisam acreditar numa coisa que eles não viram, uma coisa incerta. Eles já viram, eles sabem que está ali. E aí, para continuar minha pesquisa, eu fui assim, será que tem a palavra fé no Velho Testamento? Porque a gente tem que considerar o seguinte. Os escritores do Novo Testamento, eles estudavam a Bíblia. Só que a Bíblia deles era o quê? Era o Velho Testamento. Então, para eles, quando eles falavam de fé e eles escreveram em grego, eles estavam pensando na cabeça dele em que conceito bíblico. Aí eu pensei, então vamos lá, vamos ver se tem fé no Velho Testamento. E eu fui lá, fui ver. E tem. Uma vez. Está em Abacuque, que é um profeta, um livrinho pequeno, no final do Velho Testamento. Abacuque 2, verso 4. Diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E aí eu fui atrás, peguei essa palavra fé, e agora não fui mais para o grego, eu fui para a palavra original do hebraico, e eu descobri que uma outra tradução para fé, na verdade a palavra fé, ela vem de uma outra palavra, e que a raiz dessa palavra significa confiar. Fé tem mais relação com confiança do que com crença. E aí dá para entender por que os demônios eles podem até crer, mas eles não confiam, né? Eles não têm fé. Então quando a gente fala
e aí tem a ver com o que alguém falou aqui, que fé vem de Deus. Quando a gente fala de fé na Bíblia, a gente está falando em um relacionamento com Deus, baseado no quê? No quê? Na confiança. E aí começa a ter mais a ver. Porque pensa bem, eu preciso confiar em alguém, ou melhor, eu preciso confiar em algo que eu estou vendo. Vou dar um exemplo aqui, eu pego uma coisa aqui e solto e cai no chão. Eu confio que esse negócio caiu no chão. Não faz sentido, porque eu vi. Eu vi. Eu não preciso confiar em algo que eu vejo, que eu tenho provas. Eu confio naquilo que é incerto. Naquilo que eu não vi. Naquilo que eu não posso ter absoluta certeza. Eu confio baseado numa expectativa. Isso é confiança. Ter fé é confiar em algo que você não tem, que você não viu. E eu digo mais, pelo que a gente viu aqui, ele é a certeza, não é isso? Fé não é a certeza? Olha agora, fé é você ter certeza de que aquilo que Deus falou para você é verdade. Por mais improvável que seja. É fácil? Oh, desculpa, irmão. Sem fé, pronto, a gente pode concluir que sem fé a gente não pode se salvar. Mas aí vem uma coisa interessante, que é bom a gente pensar nisso. A maioria de nós vem aqui, para esse lugar, para o Espaço Novo Tempo. Alguns de nós, durante a semana, ligam as suas TVs na TV Novo Tempo. Alguns abrem suas Bíblias, manuais de estudo e estudam a Bíblia durante a semana. Buscamos conhecer a verdade sobre esse Deus. Das mais diversas maneiras e formas e fontes, mas a gente busca descobrir quem é esse Deus, como ele é e o que ele quer. E chegamos a conclusões, a conceitos. Deus é amor, Deus é justo, Deus quer o meu bem, quer a minha felicidade, Deus me ama, Deus me salvou. Vamos voltar para o livro de Tiago. Tiago, aquele livro que é logo depois de Hebreus, no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, de novo. Só que o verso 17. 2:17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé morta não é fé. Uma fé morta não é fé. Então a fé, como um conceito abstrato na minha mente, e apenas isso, não é fé. Uma fé como resultado de um estudo da Bíblia, como resultado de horas e horas de estudo, onde ela enriquece a minha mente de conceitos, de verdades, de convicções, e quando é só isso, não é fé. Por mais que eu seja um doutor, um teólogo, por mais que horas que eu passe aqui dentro estudando a Bíblia, e comece a acreditar e ver tudo isso, e eu esperar que Deus se mostre antes de eu acreditar nele, não adiantou de nada, absolutamente de nada. Eu vejo aqui a Bíblia fala que Deus me ama,
Ela fala que Deus me ama. E a mesma Bíblia fala que Deus pede para que eu faça uma determinada coisa. Mas aquilo é muito difícil. Por exemplo, Deus pega e vira para Moisés e fala assim: olha, Moisés, esse povo todo aí na frente do Mar Vermelho, o que é que vocês estão esperando? Anda. Quais eram as evidências? Andar para quê? Se tem um mar na minha frente e eu tenho 3 milhões de pessoas aqui junto comigo. Andar para quê? Andar para quê? O que Deus falou? Anda. Enquanto eles não andaram, o que não aconteceu? O mar não se abriu. Eles deram o primeiro passo, o que aconteceu? Isso é fé. Fé não é acreditar em algo, fé é dar o primeiro passo. Fé não é você ler a Bíblia e achar tudo muito lindo. Isso não é fé. Fé é dar o primeiro passo. Porque Deus, na sua imensidão, é óbvio que você vai ficar fascinado com o caráter dele. Não tem como não ficar. Mas é a mesma coisa que eu olhar uma casa, achar linda e maravilhosa, mas não ter coragem de morar dentro dela. Fé sem decisão não é fé. Se Deus não operar de fato na sua vida, Ele não te serviu para nada. E você nunca se achegou a Deus. Porque você não deu oportunidade para Ele. Porque esse passo, notem bem, olha o tamanho das coisas. Olha o tamanho das coisas. O que é dar um passo perto de abrir um mar? Qual que você prefere fazer? Qual é o mais fácil? Deus pede só o seguinte: dá o passo. O que Ele pede? Toma a decisão. Eu faço o mais difícil. Exemplo prático. Eu tinha um sonho de profissão. Eu queria ser militar. Velho, o ser humano cada um, essas coisas, né? E eu queria ser daqueles selva, sabe? Eu nem era militar e já tinha feito acampamento de sobrevivência, já tinha, sei lá, só faltava boina na cabeça. Eu tinha uma boina, então não faltava nem isso. E um dia, pela forma como Deus achou bem melhor, Ele me mostrou que não era o plano dele para mim isso. Eu tinha tudo. Tinha capacidade física, intelectual, mas Ele falou: não é isso que eu quero para você. E aí, eu cheguei: tá bom, Deus. Então me diz o que é para eu fazer. E Ele também, do jeito dele, me mostrou que Ele queria que eu fosse médico. Eu falei: tá bom, quer que eu seja médico. Vou fazer uma pausa nessa história aqui, vou contar uma outra e depois eu volto para essa. Eu sempre tive vontade, eu tinha, assim, não, sempre não, mas eu achava muito legal aquelas pessoas que acordavam de madrugada para orar, para conversar com Deus, para meditar. Gente, mas eu tinha uma dificuldade para acordar. Uma dificuldade, botava o despertador, tocava. Aí, sabe um negócio chamado soneca? Não é de Deus aquilo. Não é. Não é. Aí ficava de soneca em soneca, eu passava da hora que eu ia acordar antes, se eu não tivesse colocado para... Até que um dia eu falei assim: ó, Senhor, eu quero. Só que eu vou fazer o seguinte: eu não vou botar para despertar, o Senhor que vai me acordar. E eu geralmente, o horário que eu achava ideal era tipo assim, 4h30, assim, né? Pronto, fui dormir.
Tranquilo. E eu acordava, quando tocava 4h30, 4h30 é bom dormir, 4h30 da manhã. É ou não é? Fresquinho já, é a melhor hora. Aí eu imaginei o quê? A minha fé, né? Se Deus acordar, Ele vai me acordar umas 4h30. Beleza. Na minha cabeça, assim. 3h30 eu acordo. Aí eu acordo assim. Aí eu olho no relógio, 3h30. Não. Era 4h30, Senhor. Tem muito tempo para dormir. Se eu acordar essa hora, eu vou passar o dia com sono. E aí vem todas as desculpas na sua cabeça. Tá frio. E eu tenho que descansar porque não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, peraí. Aí eu comigo aqui, né? Eu na minha cabeça. Christian, você pediu ou não pediu? Ele fez a parte dele. Agora, faça a tua. Aí eu, né? Tá bom. Eu levantei e fui estudar. Não fiquei com sono na hora de estudar. E foi a última vez que eu coloquei o relógio para despertar e eu precisei dele para acordar para estudar a Bíblia. Até hoje, isso já faz mais de ano. Faz mais de 2 anos, mais de 3 anos. A minha esposa sabe. Pergunta para minha filha que hora que eu acordo. E eu não preciso colocar nada para despertar. É muito difícil acordar. Era impossível para mim. Até a hora que eu tomei a decisão. Voltando para a história da faculdade. Fiz o vestibular para medicina. Acabei o 3º ano, eu era um bom aluno. Estudava num bom colégio, fiz o vestibular para medicina. Não passei. Virei para Deus e falei assim, que história é essa? Eu tinha tudo programado, bonitinho. O senhor vai lá, desmancha tudo, e aí quando eu espero a sua parte, o senhor não faz. Que história é essa? Beleza. Aí na minha cabeça veio aquele pensamento, não é porque eu não fiz a minha parte. Não tem isso? Não tem? Tem que fazer a nossa parte, Deus faz a dele. Beleza. Então, estudei mais, fiz 6 meses de cursinho, fiz o vestibular de novo. Não passei. Aí a fé começa, né? Se é que eu tinha alguma, não passei. E aí quando eu fiz de novo, eu já não fiz só para medicina. Eu fiz para medicina num lugar e para fisioterapia no outro. Isso aqui em Fortaleza. E na época era aquela quando só tinha medicina na Federal. Então só tinha aquela chance e acabou. Aí eu não passei de novo em medicina, mas passei nos primeiros lugares em fisioterapia. 3º, eu acho. Aí fui lá fazer faculdade de fisioterapia. Eu fui o pior aluno que a Unifor já teve, juntando todos os cursos, tudo. Eu só ia lá para paquerar com a menina lá que tinha lá. Fiquei de DP, não, muito ruim. Aí chegou, acabei o 1º semestre, fiquei de dependência, aí começou o 2º semestre. Ô Senhor, me perdoa por ter gastado dinheiro. À toa. Aí chegou no 2º semestre, minha irmã liga de São Paulo. Cris, aqui tem um monte de faculdade. Não é possível que você não passe em uma, vem pra cá. Muita fé no irmão, né? Não é possível que você não passe em uma. Vai sobrar alguma vaga em algum lugar pra você, Christian. Aí eles vão pedir pra você entrar. Você não vai precisar mostrar, provar nada. Eles pedem, catam você na rua e põem pra dentro. Aí ela, você tá gostando de fisioterapia? A menina lá é bonitinha. Enfim, mas... Daquele dia eu decidi, eu vou para São Paulo, eu não pisei mais na Unifor. Minha dívida deve estar enorme lá, porque até hoje, né? Enfim, eu não sei nem se alguém foi lá trancar por mim, não sei. E fui para São Paulo. Isso meados de setembro, outubro. Cheguei em São Paulo, depois de 3 dias dessa conversa por telefone. Cheguei em São Paulo. Minha tia já me pegou no carro, fomos até a Liberdade. O ângulo é na Liberdade, né irmão? Né, Ricardo? Fui até a Liberdade, tem um cursinho lá, ângulo, que é... Isso, na São Joaquim, exatamente. Fui lá, me matriculei no intensivão. Tem o extensivo, que é 1 ano de cursinho, que lá não tem faculdade, não tem vestibular no meio do ano, é só de ano em ano. O extensivo é 1 ano, o intensivo
6 meses, o intensivão são 2 meses de cursinho. Como ia ter um vestibular ali no final do ano, eu cheguei em setembro, outubro, sei lá, cheguei lá, me matriculei no intensivão, que era o que tinha. E comecei a frequentar o intensivão. Me matriculei no vestibular, quando teve a inscrição e tal. Na classe do intensivão, eu era o único que ia prestar medicina. É óbvio, quem é o gênio que vai passar em medicina, que acha que vai passar em medicina fazendo 2 meses de cursinho? Então eu era o único. Fiz lá um intensivão e tal. No sábado eu ia para a igreja, no domingo eu ia para o clube que eu encontrei um amigo meu, então não estudava no final de semana. E durante a semana eu chegava do cursinho, umas 2 horas da tarde, comia alguma coisa, estudava aquele conteúdo que tinha sido dado no cursinho, naquele dia, e pronto. Depois ia ler a Bíblia, fazer alguma coisa. Eu esqueci. Lembra aquele monte de vestibular? Lembra que eu falei? São Paulo tem um monte de faculdade, né? Quando eu cheguei em São Paulo, só tinha uma que não caía no sábado. E era só a FUVEST, que era, na época, USP de São Paulo, USP de Ribeirão, Escola Paulista de Medicina e Santa Casa, as 4 mais difíceis. A quantidade de candidatos para medicina era maior, só para medicina era maior do que todos os candidatos para todos os cursos da UFC na época aqui. Só para medicina. Gente do Brasil inteiro, literalmente, inclusive o cearense estava lá, né? E aí, enfim, cursinho. Aí fui fazer a primeira fase. Passei na primeira fase. Minha mãe ficou otimista e eu no telefone, mãe, calma, mãe, é assim, calma, não significa nada, primeira fase, mãe, por favor, mãe, o plano é o seguinte, eu faço, conheço, sei como é o vestibular agora daqui, porque é diferente lá de Fortaleza, e o ano que vem eu faço extensivo e passo, plano perfeito. E aí, passa o tempo, chega a segunda fase, fui para a segunda fase. Passei a primeira fase, esse caso é muito interessante. Aí eu fui para a revisão que tinha entre a primeira fase e a segunda fase lá no cursinho. Aí uma classe enorme, muito maior disso aqui, uma classe com umas 400 alunos assim. Aí eu sentei, eu não conhecia ninguém, porque eu era o único que prestou medicina, né? E todo mundo se conhecia. E aí um virava pro lado, e aí, quanto você fez na primeira fase? Eu fiz 56, 57, 58. Quantos eu tinha feito? 51 questões. Aí eu já, o otimismo crescendo, para não dizer o contrário. E aí, foi todo mundo se conhecendo, muito amigo, e eu lá quieto, no meu canto, sentadinho, né, não falava com ninguém. Aí entrou o primeiro professor, que eu nunca tinha visto. Aí ele pega e escreve uma fórmula na lousa. Foi linda essa cena, gente. Ele escreve a fórmula na lousa, todo mundo conhecia o professor, e aí, professor, não sei o que e tal. Ele foi falando, ele escreve uma fórmula. Pessoal, vão resolvendo aí, e aí depois eu dou uns 5 minutos, depois eu vou e resolvo junto com vocês. Beleza. Quando eu olho para a fórmula, eu não conheci o professor. Gente, é verdade, eu não sabia nem que matéria era ao olhar para a fórmula, eu não sabia se era química, física ou matemática. Para ver como eu estava capacitado, preparadíssimo. Eu olhei aquilo e todo mundo lá, resolvendo. Eu, com vergonha de perguntar, né? O que é isso? Por onde é que começa? É da esquerda para direita ou da direita para esquerda? Aí eu fiquei assim, eu baixei a cabeça, fiquei rabiscando. Fingi que estava fazendo, realmente era o que eu estava fazendo, fingindo que estava resolvendo. Aí baixei a cabeça, ele começou a resolver, não adiantou nada também, que eu não sei o que ele estava fazendo. Ele foi explicar para mim nada, a mesma coisa. E explicou. Quando acabou a aula, eu levantei. A aula dele, não é o dia. Quando acabou a aula dele, eu levantei, fui embora e não pisei mais no ângulo. Eu adoro não pisar mais nos lugares, né? Tipo, uniforme, ângulo e tal. Fui para casa, fiquei só revisando ali a apostila que eu tinha. Chegou no vestibular, na segunda fase, eu fiz o vestibular da segunda fase. Preparadíssimo. Nossa. Seguro. Resumindo para vocês.
depois de alguns anos eu estava formado pela faculdade que eu tinha passado com nota para escolher a faculdade que fosse, USP, Escola Paulista, seja qual fosse. Por quê? O que é que eu fiz? Eu só dei um passo. O meu plano era fazer faculdade aqui na UFC. Meu plano era esse. Era um bom plano, não era? O plano de Deus, um pouquinho melhor. Um passo. Muitas vezes a gente olha para a nossa frente e tem tanta coisa, e Ele pede para a gente dar um passo. Ele pede para a gente confiar nele, para a gente confiar que Ele é quem Ele diz que Ele é. Intelectualmente, aqui, mentalmente, é muito fácil você dizer isso. É muito fácil você dizer para você mesmo que você acredita que Deus é todo-poderoso. É muito fácil você dizer que você acredita no que a Bíblia fala. Mas dar o primeiro passo. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o
emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Os relacionamentos, sejam eles quais forem, eles são feitos de expectativas. Quando você conhece alguém, você decide se você vai ficar ou não ao lado dessa pessoa, baseado em expectativas. Eu não sei qual é a expectativa que você tem de Deus ou do seu relacionamento com Ele, quais são os problemas que você está esperando que Ele resolva na sua vida. Eu tenho certeza que não tem absolutamente ninguém aqui neste lugar que hoje não gostaria muito que Deus resolvesse algo em sua vida para poder dar um grande passo. Não tem ninguém aqui. Todos nós, eu me incluo aqui. Todos nós sabemos que tem algo para Deus que eu estou colocando, olha Deus, resolve isso daqui para mim, para eu poder avançar. Tira esse obstáculo daqui para eu poder avançar. É muito difícil, Senhor, eu não consigo ver uma saída. Eu preciso que o Senhor tire daqui. E sabe o que Deus está falando para a gente? Qual a expectativa que Ele tem em relação a nós? Filho, anda. Dá um passo que quando você menos se aperceber, não tem obstáculo nenhum mais na tua frente, porque eu tirei. Você não tem que saltar um obstáculo. Anda. Anda na direção que eu te falar. Eu tiro os obstáculos. Sejam eles quais forem, eu tiro. Eu movo. Sejam pessoas, sejam empregos, trabalhos, empresas, eu resolvo. Se você não resolve, se você não tem condições de resolver, é justamente para isso que eu estou aqui. Por isso eu sou Deus e mais ninguém é. Porque eu posso o que você não pode. Agora eu não posso decidir por você. Eu não vou dar o passo por você. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, não. Não é fácil às vezes você desistir de um plano, de uma ideia que você já tinha montado na sua cabeça. Já estava tudo tão organizado, tão desenhado, e de repente você acha que tem que desmanchar tudo isso e está tudo tão incerto. Mas é isso mesmo. Troque o seu plano pelos planos que Deus tem para você. Tenha coragem de dar esse primeiro passo. É só um. O resto é andar em terra seca. O primeiro vai parecer que você vai ter que flutuar sobre o mar. Se você acha que você não pode, mas quer decidir dar agora esse passo, quer se decidir tomar essa decisão ao lado de Deus, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você.
como uma comunidade, como uma família que somos, nós todos vamos orar pelo mesmo motivo, pelo próximo passo. Vamos ficar em pé e orar para o próximo passo que temos que dar. Grandioso Deus, grandioso sim, tão poderoso, tão absurdamente imenso que nós não temos condições intelectuais de percebermos quem o Senhor é. De tão grande, tanto poder. Mas é justamente desse alguém que precisamos, Senhor, porque à nossa frente tem obstáculos que nós não conseguimos tirar. São muito grandes, Senhor. Às vezes a gente não tem coragem nem de encostar neles. Podem parecer, é como se fosse um gigante. Mas o Senhor só pede para a gente pegar uma pedrinha que está ao nosso alcance e jogar na direção do gigante. Diante de um mar, o Senhor só pede que a gente dê um passo. Diante de uma fornalha, o Senhor só quer que nós fiquemos em pé. Diante de uma multidão faminta, o Senhor só quer que a gente entregue para o Senhor 5 pães e 2 peixes. O impossível é o Senhor que faz. Senhor, muitas vezes esse gigante está dentro de nós. É um desejo, é um pecado que é muito grande, Senhor, e que a gente já brigou muitas vezes com ele e a gente não conseguiu vencer. Então a gente se acovardou. A gente se esconde atrás de uma fraqueza, da nossa pequenez, e deixa esse pecado lá no fundo, Senhor. O Senhor está dizendo agora para nós, Senhor, para tomarmos a decisão que o Senhor vai destruir esse pecado dentro de nós. Mas eu preciso decidir. Eu preciso. O Senhor não vai decidir por mim. Essa é a minha parte. E, Senhor, dando esse passo, é certeza, é certo e absoluto que veremos o Senhor trabalhando. E quando o Senhor trabalha, Senhor, o Senhor não é tímido. Quando o Senhor trabalha, o Senhor não é limitado. Quando o Senhor opera, o Senhor gosta de mostrar para nós quem agiu. Porque o Senhor quer mostrar que o Senhor nos ama, Senhor. Que o Senhor quer cuidar de nós. Que nós podemos, sim, confiar em Ti. Com fé verdadeira, Senhor. Não a fé morta, mas a fé verdadeira. E que a gente, Senhor, como um povo, como uma família, possamos ser a bênção que o nosso irmão precisa. Se nós temos uma força que o nosso irmão não tem, que sejamos a força dele. E que possamos pedir ajuda se precisamos de mais força. Pai, cuida das nossas famílias, Senhor.
cuida dos nossos amados. Muitas vezes nós tememos por eles. Nós temos medo de tomar uma decisão, não é porque a gente tem medo de nós, do que vai acontecer conosco, mas é porque a gente tem medo do que vai acontecer com eles, Senhor. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor os ama muito mais do que nós, que o Senhor tem muito mais capacidade de cuidar deles do que nós temos, que toda a nossa estrutura não é nada, Senhor, que basta uma crise, uma doença para desmoronar todos os nossos planos, e o Senhor é a prova disso. O Senhor não depende, o Senhor não precisa ter medo de doença, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Possamos entregar também as nossas famílias a Ti, Senhor. Os nossos amados, os nossos amigos. E em Ti encontraremos toda a força que necessitaremos. E obrigado, Senhor, por... Já de antemão podemos Te dizer obrigado, porque temos certeza que o Senhor vai operar. Temos certeza que o Senhor vai agir com mão forte. E muito em breve estaremos aqui na frente, Te agradecendo, Te louvando e Te adorando, porque o Senhor provou que o Senhor é o Deus que abre o mar, que abre o caminho, que nos faz andar entre leões e numa fornalha ardente. Não porque nós merecemos, mas pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para mostrar que nos ama e que sim, quer nos salvar. E em nome dele que oramos. Amém.